obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, penetrante como uma espada afiada de dois gumes. Está escrito que ela é poderosa, Senhor, e nós cremos nisso. Nós nos abrimos a ela e acataremos com mansidão a palavra que será implantada em nós, porque ela é poderosa para salvar nossas almas. Obrigado, Senhor, porque as tuas palavras são espírito e vida, são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te agradecemos, Senhor, te louvamos por inspiração e graça para transmitir a tua palavra nessa manhã, Senhor, e que nossas vidas sejam afetadas por ela, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Nessa manhã eu quero falar sobre o princípio da continuidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Como eu disse, nós vamos buscar preparar o caminho para aquilo que nós receberemos à noite. Dentro dessa mensagem falaremos um pouco sobre visão, sobre o que é a visão, a importância de ter uma visão. E nós vamos passear nas Escrituras para tratar sobre esse assunto. Atos capítulo 1, versículo 1. Está escrito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Amém? Só até aqui para a gente meditar um pouco. O texto está dizendo que Jesus começou a fazer e a ensinar algumas coisas, e você se lembra que ele foi assunto aos céus, e subindo aos céus declarou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lembra quando Jesus aparece na história, ele declara: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus começa a ensinar o reino de Deus, os princípios, como o reino funciona, e chegou o tempo de Jesus sair de cena. Então ele havia treinado uma equipe, enviou essas pessoas para darem continuidade àquilo que ele começou a fazer e a ensinar. De fato ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus realizou coisas grandiosas, extraordinárias aqui na terra, curou enfermos, expulsou demônios, e agora aqueles que ficaram deveriam dar continuidade àquilo que ele começou. Amém, irmãos? Então eu quero falar um pouco sobre esse princípio da continuidade. Discípulos devem dar continuidade àquilo que seu mestre começou. Amém, irmãos? Ele disse para os discípulos: vocês serão os meus discípulos se fizerem o que eu mando. Jesus deu instruções claras para eles, eles deveriam seguir as instruções na íntegra, porque precisamos entender, irmãos, que meia obediência não é obediência. Precisamos fazer exatamente aquilo que nós somos instruídos, e Deus não vai negociar instruções. Ele vai falar conosco, Ele espera que a correspondência seja íntegra, amém? A resposta seja rápida e seja total, amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Aleluia. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos uma geração que destrói legados, pois é incapaz de dar continuidade àquilo que um dia seus antecessores iniciaram. Nós temos um exemplo natural, alguém que construiu um império na área profissional, financeira, se assim nós podemos dizer, e faz uma sucessão para que seus filhos assumam o negócio. O que nós temos visto de maneira prática? Muito filho quebrou a empresa que o pai levou muito tempo para construir. Não é assim? Por falta de instrução, por falta de sabedoria, por falta de tato em lidar com os negócios. Então algumas sucessões fracassaram, porque os filhos não honraram o legado do seu pai. Mas não deve ser assim espiritualmente, irmãos. Nós devemos seguir na íntegra e dar continuidade àquilo que o Senhor designou para nós como seus discípulos. Amém? Fazer aquilo que Ele nos tem chamado para fazer. Tem um texto lá em Provérbios 22, 28, abre comigo lá. Provérbios 22, 28.
Provérbios 22, 28. Está escrito: não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Olha o que a Bíblia está falando, irmãos. Limites que foram colocados por aqueles que vieram antes de nós não devem ser removidos. Existem pessoas que não têm a menor dificuldade de remover limites antigos. As pessoas não valorizam legado, não valorizam histórias, não valorizam aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi construído. E o resultado é aquela estrutura que foi gerada pode desmoronar, pode ruir. Eu não estou falando apenas de questões materiais, naturais, irmãos. Eu também estou falando sobre limites espirituais. Paulo vai falar sobre esferas de atuação que nós, filhos de Deus, temos. Cada um de nós. E nós não devemos invadir, não devemos ir além daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente querendo ser cópia dos outros. E nós sabemos que Deus não unge cópia, Deus só unge original. Precisamos, irmãos, nos comparar, não precisamos imitar outras pessoas. Como dizia minha mãe, remedar. Sabe o que é remedar? Não. Não precisamos disso, irmãos. Nós temos características próprias, nós vamos fluir segundo aquilo que Deus nos fez para ser, amém? E nós precisamos ter tranquilidade em relação a isso. Agora, existem pessoas que têm dificuldade disso, irmãos, e elas querem ser o que Deus não chamou para ser. Elas não respeitam os limites estabelecidos e ainda removem os limites que foram estabelecidos. Elas ignoram, elas desconsideram, elas chutam a porta. Como diz o meu pastor, elas chutam o pau da barraca, não é assim? E elas queimam largadas, e elas não respeitam os tempos e os processos, e elas colocam coisas a perder, por causa dessa desconsideração a coisas maiores que foram estabelecidas antes mesmo da chegada delas. É engraçado, irmãos, que às vezes pessoas chegam em contextos, e quando chegam querem mudar tudo. Ela acabou de chegar, quer mudar coisas que já estão estabelecidas há muito tempo. Um dia um irmão chegou para o pastor e disse: pastor, daqui para frente tudo vai ser diferente. Como assim tudo vai ser diferente? Ministério estabelecido há tanto tempo, uma igreja próspera, uma igreja que estava florescendo no Senhor, alcançando as vidas, mas o irmão não gostou de algumas coisas que viu, e agora estava dizendo para o pastor, que gerou aquela obra: algumas coisas vão ter que mudar aqui. Para eu ficar aqui, as coisas vão ter que mudar. Ué, estranho isso, não é, irmãos? Pensa comigo, você recebe uma visita na tua casa, a pessoa chega lá, olha o teu sofá e diz: não gostei do teu sofá aqui, você devia colocar o sofá lá. A casa é de quem? Não é estranho isso, irmãos? Mas as pessoas fazem isso no reino de Deus. Elas chegam e elas querem remover marcos antigos, limites que foram colocados, coisas que foram estabelecidas. E não deve ser assim. Amém? Nós devemos respeitar aquilo que outros construíram. Amém, irmãos? Pessoas chegaram antes de nós, desbravaram territórios, estabeleceram coisas, e nós devemos respeitar isso. Uma pessoa foi abordar Luciano Subirá sobre a igreja dele e disse assim: pastor, eu não concordo com algumas coisas que eu ouço e a tua forma de trabalho. E aí o pastor Luciano disse para ela assim, com muita tranquilidade, muita sinceridade: irmão, você tem duas opções. Ou você engole suas discordâncias para ficar aqui, ou você procura um lugar onde você concorde. E alguém ouvindo isso diz: que desaforado, que mal educado. Não, irmãos, mal educado foi quem foi procurar lá para dizer que não concordava com nada que já estava estabelecido. Amém ou não? Existem maneiras de discordar com classe, com respeito, com educação, amém? Colocar o seu ponto de vista. De fato, ponto de vista é bom quando você é solicitado sobre. Amém? Caso contrário, não é bom ficar toda hora falando seu ponto de vista, se nós não fomos perguntados sobre isso. Por que eu estou falando dessas coisas, irmãos? Porque nós vamos falar sobre visão. E se você tem uma visão dada por Deus como um líder, e você parar para ouvir todo mundo, você não cumpre o que Deus te chamou para fazer. Porque a voz do povo não é a voz de Deus.
Por mais bem intencionadas que as pessoas estejam, elas podem corromper uma visão, se um líder não for firme nela. Por isso Paulo disse, nós vamos ler esse texto: não fui desobediente à visão celestial, ó rei. Eu tenho uma visão dada por Deus e eu preciso cumprir isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está dando um amém muito fraco. Eu preciso de uma resposta mais fervorosa, para saber que você está aqui, amém? Glória a Deus. Estou, como falei, preparando aí, trazendo uma introdução para aquilo que vai ser transmitido nessa noite. Nós vamos falar sobre legado, irmãos. Algo tão importante no contexto espiritual, no contexto cristão. Legado é importante. Veja como o legado é importante. Paulo se dirige a Timóteo e diz assim: a fé que foi vista na tua avó e na tua mãe é possível ser vista em você. É uma fé sem fingimento. É uma fé real, é uma fé verdadeira. Mas eu quero te dizer, irmão, que legado não é algo que passa por osmose. Você considera legado. Timóteo considerou o exemplo e a influência da avó e da mãe. E agora está operando aquele mesmo tipo de fé, uma fé sincera, uma fé sem fingimento, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que muitas pessoas fazem quando assumem um lugar, ou o lugar de outro, é dizer: agora tudo vai ser diferente. E nunca gostei do trabalho do meu líder, agora eu vou mostrar do que eu sou capaz. Você já ouviu isso em algum lugar? Pessoas que assumiram o lugar de outro num processo de transição, elas disseram: agora eu vou mudar tudo, vai ser tudo diferente daqui para frente. Isso é desconsiderar o que foi construído até então. Eu sei que ao longo do tempo algumas mudanças se farão necessárias. Você vai precisar imprimir de fato aquelas coisas que Deus confiou a você, porque agora você foi estabelecido naquela posição. Mas não é saudável chegar mudando tudo, irmãos. É até uma questão ética, amém? E essa instrução é importante ser compartilhada assim. Talvez alguém esteja pensando: eu acho que eu vim para o culto errado. Não, você está na reunião certa. Porque mais à frente talvez você seja estabelecido numa posição de liderança. E você vai pegar algo que já estava em andamento. E vai precisar respeitar o trabalho do outro. Amém, irmãos? Considerar o que foi feito, honrar o legado. Dar continuidade, estamos falando do princípio da continuidade. Continuar fazendo aquilo que o outro estava fazendo. Amém, irmãos? E aí nós vamos precisar ter essa maturidade e essa ética de não sair quebrando tudo, não sair mudando todas as coisas de um dia para o outro. É necessário seguir o fluxo por um tempo, amém? Então essas pessoas não têm uma sensibilidade para buscar entender o porquê as coisas foram colocadas onde estão. Se as coisas foram colocadas no lugar onde estão, tem um porquê. Amém, irmãos? Eu não posso chegar em um lugar que tem uma coluna e dizer: não gostei dessa coluna aqui, vou derrubar. Mas por que aquela coluna está lá? Para sustentar outras coisas. Deixa eu dizer, irmãos, tem coisas que estão sustentando outras. Se eu remover, eu vou fazer a estrutura desabar. E algumas pessoas não consideram isso, irmãos. Porque algo está em determinado lugar, porque tem outras coisas submetidas, dependendo daquilo que está estabelecido. Não posso chegar mexendo. Paulo disse: olha, eu não posso chegar colocando um outro fundamento sobre um que já está posto. Isso é um princípio que vai se estender tanto para a questão doutrinária, como para outros princípios, irmão, para outras áreas, melhor dizendo. Então, quando alguém assume um lugar, e aí uma instrução prática, se um dia você estiver num processo de assumir algo, numa transição, numa sucessão, quando alguém assume um lugar, não deveria fazer grandes mudanças de imediato, apenas dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Você está aqui ou não? Isso vai servir para você no seu trabalho, na sua vida profissional. Amém, irmãos? Aleluia. Uma mensagem como essa, onde nós estamos compartilhando princípios espirituais, nós vamos receber instruções para a vida, irmãos. Coisas que vão servir para nós lá fora, num contexto profissional, nas nossas relações, para preservar coisas. Porque pessoas têm perdido oportunidades por falta de sabedoria. Por não saber se conduzir, por não saber entrar pelas portas que Deus está abrindo. E elas estão perdendo coisas.
Nós precisamos ser fiéis, irmãos, em relação àquilo que nos foi confiado. Algo foi te confiado? Seja fiel naquilo. Procure entender o seu papel, a sua responsabilidade e seja fiel com aquilo que lhe foi confiado. Existe um princípio na palavra de Deus: se você for fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Fidelidade no pouco vai ocasionar, vai resultar em promoções. E Deus é perito em promover, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos entender que é necessário ser encontrado fiel em relação àquilo que nos foi confiado, e nós precisamos, quando falar daquilo que foi confiado, ser fiel na transmissão. Se você tem sido levantado numa posição de autoridade, você precisa seguir uma visão, mas não somente isso, replicar a visão de maneira íntegra. Eu não posso adaptar. Você já viu aquelas brincadeiras de telefone sem fio? Você fala uma coisa aqui, quando chega no final já está toda alterada, porque as pessoas não têm cuidado no ouvir. Se você não é um bom ouvinte, não será um bom praticante. Quando não investimos o tempo necessário em ouvir, em discernir aquilo que nós estamos ouvindo, não estou falando meramente de escutar, irmãos, de algo que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu estou falando de inclinar os ouvidos, de dar atenção para aquilo que está sendo falado. Amém? Nós precisamos ter essa clareza da nossa responsabilidade, da nossa missão, a missão que estamos envolvidos, da visão onde nós estamos inseridos. Para quê? Para que a gente possa replicar isso de maneira íntegra. Não saia falando bobagens. O pastor falou isso, o pastor falou aquilo, e o pastor nunca falou nada. Sabe que as pessoas usam o nosso nome, irmãos, para falar o que elas querem? O pastor disse, para ganhar peso, né, naquilo que elas estão falando, e quando vai ver, o pastor nunca disse nada. E aquilo faz com que pessoas sejam lançadas contra a autoridade. Eu tenho que ter cuidado com isso, irmãos. Em pegar algo e transmitir de maneira equivocada e gerar sentimentos negativos em outras pessoas, em relação àquele líder, àquela autoridade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos avançar. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Diga: eu preciso ser fiel em relação àquilo que me foi confiado. Eu preciso honrar as oportunidades. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na fé, ou na graça, desculpe, que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha só. O que vocês ouviram de mim, entre muitas testemunhas, confia a outros. A quem? A homens fiéis, que sejam idôneos, que sejam íntegros, em transmitir exatamente aquilo que aprenderam, irmãos. Veja que o processo precisa ser preservado. Você recebeu algo da parte de Deus como uma visão, e você foi ensinado sobre ela, agora a responsabilidade é transmiti-la da maneira que você recebeu. Daqui a pouco nós vamos entrar no contexto geral daquilo que eu quero falar, ou no contexto específico, melhor dizendo, mas eu preciso honrar a visão. Diga: eu preciso honrar a visão. Existe uma visão coletiva, uma visão maior, mas existe também uma visão particular que Deus confere e compartilha ao nosso coração. A visão particular está submetida à visão maior. Amém, irmãos? Ou pelo menos deveria estar. Submetendo a visão particular à visão maior. Eu posso cooperar com a implantação, com a manifestação da visão maior, fluindo naquilo que Deus me confiou particularmente. Amém? Se eu estou inserido num contexto, se eu estou inserido em uma visão maior, se foi Deus que fez isso, se Ele me plantou em algo, Ele vai contar com aquilo que Ele colocou dentro de mim para fazer a visão maior se manifestar. Está entendendo isso?
Nós não fomos chamados para uma visão maior para sermos divisores, para estragarmos o trabalho. Não, irmãos, nós somos chamados para cooperar. Com o quê? Com aquilo que Deus mesmo confiou à nossa vida e ao nosso coração. Então, dentro de uma visão maior, nós vamos nos descobrir naquilo que Deus tem chamado para nós, naquilo que Ele nos tem confiado, e nós vamos fluir nessas coisas, e nós vamos cooperar com o bem maior, com o coletivo. Então, deve haver obediência a essa visão celestial. Existe uma visão compartilhada, algo dado por Deus, e nós vamos daqui a pouco definir o que é visão, mas Deus compartilha coisas específicas ao coração de homens, e em se tratando de uma obra, em se tratando de uma igreja local, Deus dá o norte daquela obra, como as coisas devem fluir, como elas devem avançar, como elas devem ser feitas. E esse homem que recebeu essa visão, ele deve ser fiel, ele deve ser obediente à visão celestial. Diga, obedecer à visão celestial. Por quê? Porque a visão celestial é o norte divino para as nossas vidas. A visão celestial é o norte de Deus para as nossas vidas. Por isso precisa haver obediência a ela. Veja Paulo falando sobre a sua visão. Atos 26, versículo 13. Atos capítulo 26, versículo 13. Se você está aqui, talvez não esteja entendendo essa mensagem, é aquela coisa, talvez não esteja entendendo agora, mas vai entender depois. Deus pode trazer mais clareza no futuro, com um pouco mais de amadurecimento, mas guarda isso. Eu sei que o alimento dessa manhã é um pouco mais sólido. Estamos falando para líderes, para as pessoas que têm um chamado de Deus ministerial, pessoas que têm vislumbres em Deus de coisas que vão fazer no futuro. Irmãos, essas instruções vão nos servir, amém? Mas também falo a novos, a pessoas que estão chegando no contexto da igreja local, que estão se situando ainda, que ainda não entenderam qual é a nossa proposta. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Diz assim nesse texto: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam estes remissão de pecados e herança entre os santificados, pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aqui Paulo está diante de uma autoridade, do rei Agripa, e ele está contando a sua experiência. Ele vai compartilhar aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Não apenas o que ele vivenciou, o próprio Senhor Jesus aparecendo a ele no caminho de Damasco, se revelando a ele, ele foi salvo. Mas a Bíblia também fala sobre um comissionamento que foi dado a ele, e desde cedo, desde o seu novo nascimento, ele ficou sabendo o plano de Deus para a sua vida. Nem todos nós temos esse privilégio de, ao nascermos de novo, já recebermos revelação do plano, mas isso pode ser descoberto ao longo do nosso processo de crescimento espiritual, e é a vontade de Deus, irmãos, que saibamos a vontade dele para a nossa vida, amém? Precisamos descobrir o plano de Deus para nós, para fluirmos dentro desse plano. Paulo recebe de Deus antecipadamente: olha, você foi chamado para os gentios, você foi chamado para os judeus, você foi chamado para as autoridades. Então uma chamada ampla, uma chamada abrangente foi dada a Paulo. Ele era um perseguidor, agora seria perseguido por causa dessa palavra. Eu vou mostrar para ele quanto importa padecer pelo meu nome. Foi o que o Senhor Jesus disse a Ananias, que estava lá meio que relutando em ir a Saulo para compartilhar
O Senhor Jesus diz: é necessário, Ele é um vaso escolhido para mim. Eu quero usá-lo. Amém? E aí, Paulo está compartilhando diante daquela autoridade, diante daquele rei, a sua experiência, o que aconteceu com ele, está dizendo: olha, a minha missão é essa. Eu não posso ser desobediente, eu não fui e não serei desobediente à visão celestial. Eu preciso pregar essa palavra, é o comissionamento que eu tenho. Amém, queridos? Então nós vamos perceber através desse texto, que a visão proclama com exatidão. Diga: a visão proclama com exatidão para onde estamos indo, e a missão propõe os posicionamentos que me levarão até lá. A visão está nos mostrando com exatidão para onde vamos. Lembra que eu disse, a visão te dá um norte. Nós precisamos saber para onde estamos indo, porque quem não sabe para onde vai, qualquer beco serve. Precisamos ter norte na vida, irmãos. Precisamos saber para onde estamos indo. Amém? Um dia a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém, profecias se cumpririam lá, e quem olhava para ele, via. O rosto dele dizia que ele estava indo para lá. Deixa eu dizer, quem olha para você sabe para onde você está indo? As pessoas precisam saber para onde nós estamos indo, irmãos. Quem olha para nós precisa saber que você não está perdido no mundo. Você tem convicções em Deus, você sabe para onde está indo. Deus falou com você. Estava numa reunião ontem e Marisete estava compartilhando sobre Jânio César, um evangelista que está operando no seu chamado. E ela estava dizendo, desde novo, esse homem fala onde ele chegaria. Desde muito cedo na sua fé, ele dizia: eu estarei em grandes cruzadas mundiais. Irmãos, essa semana ele estava no Quênia pregando para uma grande multidão que não dava para contar o número daquelas pessoas. Mas era algo que ele sempre disse. Quando isso começou, ele disse que quando nasceu de novo, bateu nele uma certa frustração, passados alguns dias, e ele pediu para ir para o céu. Falou: Senhor, me leva para o céu logo, eu estou satisfeito com a salvação. Mas ele teve uma visão, ele foi levado às alturas e ele viu Jesus lá, e Jesus apontava para baixo e dizia: olha a multidão que tem lá esperando você. Você não pode vir agora, você tem um comissionamento, você tem um chamado, você tem algo que precisa ser cumprido lá. O propósito da tua existência é alcançar vidas. E desde cedo ele vê as multidões, ele diz: um dia eu estarei na África, nos países africanos pregando essa palavra, e eu, assim como o doutor T.L. Osborne, realizarei grandes cruzadas mundiais. Sabe onde ele está congregando hoje? T.L. Osborne Ministries, no ministério do doutor T.L. Osborne, e a convite. Algo que ele creu no coração, confessou com a boca desde cedo, irmãos. Está vivendo isso agora. O que é isso? Ele recebeu uma visão celestial. E ele deu passos dentro disso, irmãos, para que essa visão se cumprisse. Amém? Então a visão proclama com exatidão para onde nós estamos indo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisam ter um norte em seu coração. Não podem andar perdidos dentro do plano. A Bíblia diz lá em Efésios, Paulo fala sobre eles, que existem boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Você tem se dedicado em Deus para entender quais são essas obras que você vai andar? Quantos crentes passando pela terra, irmão, sem nunca entrar no seu propósito? Quantas pessoas estão interessadas em saber o plano, a vontade de Deus para as suas vidas? A gente não, está cheia de planos, está fazendo os seus próprios planos, está decidindo coisas, está fazendo sem consultar Deus. E estão frustradas, porque estar fora da vontade de Deus frustra, irmão. Não viver o plano de Deus é frustrante. Pensa, viver 90, 95, 100 anos e chegar lá no final da vida e descobrir: nunca estive dentro do plano de Deus, sempre vivi na minha própria vontade. Isso é terrível, irmãos. Viver uma vida inteira fazendo algo que Deus não chamou para fazer, isso é terrível. Então nós precisamos investir tempo com Deus. Diga: eu vou investir tempo com Deus.
para descobrir o que Deus tem para a minha vida. É no relacionamento, é na comunhão, irmãos, é na leitura, na meditação na palavra, no devocional, é na entrega, na consagração. Não tem outro caminho. Nós precisaremos investir tempo com Deus para ter essas percepções, para receber do Senhor. Veja aí, Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 3. Estava falando do contexto particular, agora eu vou falar do contexto maior, de uma visão maior a qual nós estamos inseridos, submetidos. Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 3. Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 3 diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não tardará ou não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém? Então, nós vamos tirar algumas verdades desse texto aqui. A primeira que eu quero sacar: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que Ele vai me dar à minha queixa. Veja só, é necessário investir tempo com Deus para saber o plano de Deus para a sua vida. Eu vou ficar na torre de vigia, eu vou esperar ouvir de Deus o que Deus quer, o que Deus tem para mim. Apóstolo Bud, orientando os pastores que ele levantou para o ministério, orientava da seguinte maneira aqueles homens de Deus: quando você for estabelecer uma obra, gerar uma igreja, a primeira coisa que você tem que ter de Deus é a visão. Existe uma visão coletiva do Ministério Verbo da Vida. O Senhor comissionou o apóstolo Bud, nós estamos, como tenho dito, debaixo dessa visão maior. Mas quanto às igrejas locais que nasceriam dentro dessa visão maior, ele disse: a primeira coisa que um pastor precisa ter de Deus é a visão local. Porque nós não devemos sair copiando ninguém, irmãos. Muita gente é tentado a ficar copiando modelos que estão dando certo. Estratégias, fulano fez uma estratégia, deu certo, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Um dia dizem que numa reunião de líderes, o ministério já estava em expansão, um ministro começou a compartilhar o que ele estava fazendo na igreja dele, e os pastores se levantaram e queriam ouvir quais as estratégias e tal. De repente o pastor Bud se levanta e diz: para tudo, você precisa ter de Deus a visão para o trabalho que você foi enviado. Amém? Por isso as pessoas acham que às vezes o pastor é indelicado, quando alguém vem dando um monte de ideias mirabolantes. Mas se você já tem uma visão, irmão, não dá para ficar adaptando. Se você já recebeu de Deus algo, eu não posso ficar: pastor, por que o senhor não faz isso? Por que o senhor não faz aquilo? Faz assado, faz cozido, faz frito. Um dia uma pessoa chegou ao pastor e disse: eu não vou ficar mais nessa igreja. Ele: por que, irmão? Eu até gosto da palavra, gosto do Senhor, o Senhor é uma bênção mesmo, mas eu não gosto da cor dessa parede aí não. Irmão, se a cor de uma parede está tirando a pessoa de um propósito, a coisa está séria. A cor de uma parede, irmãos. Não gostei da cor dessa parede. Olha, pastor, não gostei não. A cor dessas cadeiras aí, pelo amor de Deus, irmão, isso é secundário. Amém? Isso não é relevante, são coisas pequenas demais para as pessoas ficarem debatendo. Então, o que o líder tem que ter? A visão celestial. E ele não pode negociar essa visão. Pessoas vão vir com ideias o tempo todo, mirabolantes, e até algumas muito boas, mas não para serem inseridas nessa visão que foi confiada. Amém, irmãos? Aleluia, precisa haver obediência a ela. Então, vamos sacar aqui algumas coisas relacionadas à visão. A visão precisa ser escrita e gravada. Amém? Precisamos escrever a visão e gravar a visão em nosso coração, porque ao longo do tempo seremos tentados a abandoná-la, e se você abandonar a visão, você perdeu a direção, está perdido na estrada. Outra coisa, a visão precisa ser lida, o que nós estamos fazendo hoje. Daqui a pouco eu vou ler a visão para você. A visão precisa ser escrita e gravada, a visão precisa ser lida, a visão precisa ser clara, e a visão se cumprirá no tempo determinado. Tudo isso você encontra nesse texto de Abacuque.
Você para diante de Deus, recebe a visão divina. E aí, tendo recebido, ela precisa ser escrita e gravada, porque se você não escreve, você esquece. Amém? Aproveitando para dar um conselho prático. Às vezes você recebe uma palavra inspirada da parte de Deus para a sua vida. Seja por alguém, um profeta, ou na sua meditação, o Espírito Santo fala com você, escreve. Anota aquilo que você recebeu, porque ao passar do tempo, a tendência é que você esqueça daquilo. Como é que eu vou combater o bom combate firmado em profecias que eu recebi, se eu não lembro mais essas profecias? Se eu já esqueci, se eu já engavetei tudo isso. Então, deixa de fácil acesso, até que aquilo se cumpra. Coloca diante dos seus olhos. Aleluia. Escreve, coloca na tua geladeira, coloca lá em algum ambiente visível na tua casa, coloca na tua sala, no seu gabinete, algum lugar que você frequente, na tela do seu celular. A visão, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, que vai acontecer. Amém, irmãos? Então, 4 coisas relacionadas a essa visão. A visão precisa ser escrita e gravada, a visão precisa ser lida, a visão precisa ser clara e a visão se cumprirá no tempo determinado. Agora, para que ela se cumpra, eu preciso dar passos dentro disso, eu preciso caminhar dentro do propósito divino. Caso contrário, é possível morrer com o chamado e nunca entrar nele. Um homem de Deus disse que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque lá existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, médicos, professores, profissionais extraordinários, pessoas que foram ungidas por Deus, mas nunca entraram naquilo que Deus tinha para a vida delas. Por quê? Nunca pararam diante dele para descobrir isso. Morreram fora de propósito. E muitas, pelo fato de não entrar no propósito, morreram prematuramente. Então, precisamos ser pacientes em esperar o cumprimento da visão. Não estou falando de passividade. Eu vou ser paciente, eu vou cultivar isso em meu coração, eu vou combater o bom combate da fé, eu vou render graças até que isso se manifeste. Eu não vou perder de vista aquilo que Deus tem falado comigo. Diga isso, eu não vou perder de vista aquilo que Deus tem falado comigo. Existem temporadas em nossa vida, irmãos, que parece que nada vai acontecer. Tudo está contrário àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Tudo está contrário àquela visão que Ele te compartilhou. Mas eu e você precisamos continuar agarrados nessas palavras, irmãos. Porque existe um tempo determinado, um tempo certo para que aquilo se manifeste. E muitos desses planos, desses projetos divinos, se manifestarão a partir de uma maturidade encontrada em nós, irmãos. Tem coisa que não dá para entrar sendo uma criança espiritualmente falando. Tem gente que já tem vislumbre de chamado e está tentando ser algo antes da hora. Já viu uma criança tentando ser adulto? É até feio, não é? Criança agindo como adulto. Tem que respeitar as fases. Tem que respeitar as fases. Por isso Paulo disse, não coloque um neófito no ministério, porque ele vai se ensoberbecer e vai cair no laço do diabo. Gente que entra prematuramente em coisas que estavam reservadas para uma estação de maturidade, vão ser pegas rapidinho pelo diabo. Rapidinho o diabo passa uma rasteira, irmãos. Então precisa ser encontrado um mínimo de maturidade para acessar algumas coisas. Amém? Ainda que tenha já um vislumbre, ainda que tenha já uma visão, leva tempo para acontecer isso, irmãos. Vivemos uma geração imediatista, que é tudo muito rápido, tudo para ontem. Os antigos, se a gente olhar, irmão, levava tempo para as coisas acontecerem. Processo, diga comigo, processo. E as pessoas não aceitam processo, irmão. Chegam e dizem, olha, Deus me chamou para tal coisa, pastor. Ah é? Amém, irmão. Então começa fazendo isso aqui. Não, mas Deus não me chamou para isso. Ué, mas é o início. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as oportunidades. Deus vai lapidar você. Deus vai te desenvolver para aquilo que Ele tem mais à frente com você, irmão. Mas aí a pessoa diz, não, se o pastor não vai me dar essa oportunidade, eu vou sair, vou para outro lugar. Aí começa esse trânsito, irmãos. Porque a pessoa não se submete a processo. Diga, processo é necessário. Então, para a gente
tornar essa mensagem mais clara, agora trazendo para o contexto onde nós estamos inseridos, que é o Verbo da Vida. Se você não é membro da igreja, fique tranquilo, eu só estou trazendo clareza sobre a visão para os membros e também apresentando a você o que nós pensamos, a nossa forma de trabalho, qual é o norte dado por Deus para a nossa igreja. O Ministério Verbo da Vida é um ministério muito grande, tem mais de 400 igrejas no Brasil e também fora dele. O Senhor deu uma visão a um homem chamado Bud. À noite vai ser falado um pouco da história dele, Jenna, sua esposa. E esse casal veio ao Brasil debaixo de uma instrução de Deus para compartilhar uma palavra específica. E eles fizeram isso com maestria e a obra que o Senhor os confiou tem crescido a cada dia. Então, como igreja que faz parte de uma denominação, irmãos, qual é a nossa missão e a nossa visão? Antes de falar da nossa, vamos falar do Ministério Verbo da Vida. A missão do Ministério Verbo da Vida é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Foi esse o comissionamento recebido, foi a palavra que Deus deu ao apóstolo Bud. Leve a minha palavra para libertar o povo brasileiro. E que palavra é essa? A palavra da fé. A visão, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Essa é a visão do Ministério Verbo da Vida, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Nos últimos dias do apóstolo Bud, o Senhor falou com ele que o Verbo da Vida iria para todas as nações. Muitas nações já têm sido alcançadas através dessa palavra e nós estamos vivendo um acrescente disso, amém? Queremos que até Jesus voltar, as nações serão alcançadas por essa palavra. Nossa visão como igreja local, temos uma visão maior, a nossa está submetida a esta, está alinhada, está coerente, não é diferente dessa visão. A visão da igreja local é ser uma matriz geradora de novas obras e uma plataforma de lançamento de ministros para toda a Zona Sul. Nós somos uma matriz geradora de novas obras. Novas obras vão nascer a partir desta. Agora, o que nós precisamos considerar é que a fase ideal para que alguém gere filhos é maturidade. Certa maturidade. Não é satisfatório, nem espiritualmente e nem cientificamente, que uma pessoa muito nova, que ainda não tem o seu corpo plenamente formado em alguns aspectos, se envolva sexualmente com outra pessoa. Isso vai trazer graves problemas no processo, no crescimento, vai desencadear doenças, vai desencadear problemas, porque se entrou em coisas prematuramente que não se deveria entrar. Isso no aspecto científico, também no aspecto espiritual. Quando é que se gera filhos? A partir de certa maturidade. Amém, irmãos? Como igreja não é diferente. Nós talvez não estejamos vivendo ainda essa realidade, que é a visão da igreja, ser uma matriz geradora de novas obras, mas a gente está caminhando, está amadurecendo para chegar a esse tempo. Quando a gente amadurecer um pouco mais, irmãos, novas obras vão sair desta. Nós vamos gerar filhos espirituais. Igrejas sairão daqui. Aleluia. Falando da missão, a missão é espalhar a palavra da fé e do mover do Espírito para a Zona Sul e para onde Deus nos enviar. Você tem percebido essas vertentes sendo compartilhadas ao longo do tempo? A palavra da fé, o mover do Espírito. Nós temos falado da fé, nós temos falado das doutrinas que envolvem estas questões, mas também temos falado do ministério do Espírito Santo, da sua pessoa, dos dons. São as ênfases, as tônicas que nós temos trabalhado aqui nessa plataforma, irmãos. Nós estamos submetidos a uma visão celestial. Amém, amados? Ô pastor, por que o senhor não faz encontros como o ministério tal faz? Porque não faz parte da nossa visão, irmãos. O Senhor não falou conosco sobre encontros. Amém, irmãos? Você sabe do que eu estou falando. De um tipo específico de trabalho, de uma estratégia divina para outros contextos, não para nós. Por isso a gente não faz encontros. Aquelas reuniões num lugar retirado, 3 dias. Nós temos outros trabalhos. Pastor, essa igreja é uma igreja de células? Não, nós temos grupos familiares. Grupos de conexão. Amém, irmãos?
Então entenda que é uma questão de visão que foi compartilhado, o direcionamento de Deus para um trabalho específico. Amém, amados? Glória a Deus. Israel tinha 12 tribos e todas elas eram de Deus. E haviam características específicas em cada tribo. Amém, irmãos? Aleluia, nós temos características próprias, específicas. O Senhor nos orientou para sermos como somos. Amém? Então não tenta nos comparar. E não tenta impor sobre nós algo que não tem a ver com a nossa identidade. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra? Então a visão é ser uma matriz geradora de novas obras e uma plataforma de lançamento de ministros para toda a Zona Sul. E a missão é espalhar a palavra da fé e do mover do Espírito para a Zona Sul e para onde Deus nos enviar. Quais são os nossos valores? Nós estamos terminando, amém? Valores. Nossos valores são os mesmos valores do Ministério Verbo da Vida. E eles são vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. Todos esses são valores do Ministério Verbo da Vida, valores que estão na palavra de Deus, valores que fazem parte da vida cristã, consequentemente são nossos valores. As mensagens, os ensinos, as pregações, os eventos, as escolas, os seminários, os simpósios, tudo, irmão, vai girar em torno destes pilares. Falaremos desses assuntos aqui, amém? Porque é o norte divino para as nossas vidas. Diga, nós temos uma missão, nós temos uma visão e nós temos valores. Olhando para tudo isso, irmãos, eu não julgo o que tenha alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não estamos aperfeiçoados em todas essas coisas, irmãos, mas estamos trabalhando, estamos no caminho, estamos na jornada. Não estou mais no ponto de partida, já avançamos um pouco como igreja. Dezembro agora nós vamos completar 7 anos como igreja, irmãos. Uma grande bênção, um trabalho reconhecido pelo Ministério Verbo da Vida, com uma chancela celestial para atuar. Então nós estamos avançando, o Senhor está dando o crescimento, amém? Fique em pé nessa hora. Então até que tudo isso aconteça, até que sejamos uma matriz geradora de novas obras, até que sejamos uma plataforma de lançamento de ministros para toda a Zona Sul. Enquanto isso não acontece, querido, nós estamos trabalhando as nossas bases na igreja local. Vez por outra você vai nos ouvir falando de fundamentos. Fundamentos, voltando aos fundamentos, ensinando os princípios. Por que isso é necessário? Toda hora está chegando alguém novo. Aí alguém diz, não tem mais necessidade de apóstolo nos dias de hoje. Tem, porque a Bíblia diz que os dons ministeriais são até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura do varão perfeito que é Cristo. É até esse tempo, irmãos. E é só quando Jesus voltar. Então tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastor, tem mestre, até o retorno do Senhor. Lá no céu não precisa desses dons, irmãos. Mas enquanto igreja aqui, nós vamos trabalhar para aperfeiçoar os santos. O Senhor tem nos comissionado algo grande, irmão. Não sei se você pode ver no teu espírito, no teu coração, você que faz parte desse contexto, não sei se você pode vislumbrar o mover que está reservado para essa região, irmãos. Nós estamos trabalhando as questões naturais, estamos trabalhando espiritualmente, porque o rema vai chegar nos próximos anos aqui. Estamos preparando a terra, irmãos. Nós vamos preparar tudo aquilo que é necessário para que o rema se estabeleça. Essa escola vai chegar aqui nessa igreja local, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pode ser que até a chegada do rema, nem nesse prédio a gente esteja mais, porque a visão é maior do que o prédio. A visão é maior do que a estrutura física. A visão não é para um bairro, a visão é para uma região. E nós vamos nos espalhar nesse lugar, irmãos. O Senhor está preparando pessoas, está forjando pessoas, no caráter, na palavra, no espírito. O Senhor está preparando pessoas para coisas grandes, pessoas que vão assumir essas novas obras, essas novas frentes de trabalho que vão nascer, irmãos.
Você está percebendo que você está envolvido em algo grande? É muito grande o que Deus vai fazer, irmão. Agora Ele precisa da nossa cooperação. Quantos aqui estão dispostos a cooperar com Deus? Se nessa denominação, coopera com a visão local e com a visão ministerial. Se em outra denominação, coopera com o teu pastor, coopera com a tua igreja. Seja uma bênção, seja um canal de Deus para abençoar o contexto onde você está inserido. Não se levanta contra a visão celestial. Cuidado com falar daquilo que você não conhece. Existem pessoas que questionam: pastor, por que o senhor não faz isso? Essa igreja não tem isso. E se não faz parte da nossa visão, irmãos? Cuidado para não nos cobrar de algo que Deus não nos chamou para fazer. Ouviu o que eu disse? Então entenda que nós estamos debaixo de um comissionamento divino, e tudo que queremos é ser fiéis a essa visão. Feche os seus olhos, rende graças. Nós estamos terminando. Pai, obrigado. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo teu Espírito iluminando os nossos olhos para entender essas coisas, Pai. Eu sei que há muita coisa envolvida na visão. Não seria capaz, Pai, de transmitir tudo numa ministração só. Mas eu sei que o teu Espírito pode iluminar mentes e corações, para fazer entender propósito, para fazer entender a linguagem do reino de Deus, para fazer entender as estruturas de autoridade que o Senhor levantou nas igrejas locais, no corpo de Cristo. Eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pelos vislumbres de avanço que o Senhor tem compartilhado conosco como igreja local. Queremos ser obedientes à visão celestial. Obrigado por esse norte divino para esta igreja e para esse ministério, Pai. Nós vamos pregar a palavra da fé e do amor. Nós vamos avançar com a mensagem do Espírito Santo. Cremos, Pai, que geraremos novas obras e levantaremos ministros, Pai, segundo a tua capacidade operando em nós. Não vai ser na nossa força, não vai ser segundo o nosso intelecto, vai ser segundo a tua habilidade, vai ser segundo a unção do teu Espírito e a direção do Senhor, Pai. Eu te agradeço por essa igreja amadurecendo, Pai, pela edificação na fé e pelo crescimento numérico, em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça nos assistindo, Pai, nos capacitando para isso. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém.